E se, de uma hora para outra, o homem que governa a Venezuela há mais de uma década fosse preso? E se Nicolás Maduro, um dos líderes mais controversos da América Latina, deixasse o poder algemado? Agora, a pergunta mais importante: o que isso causaria no Brasil, e diretamente no governo Lula? Esse não é apenas um assunto internacional distante. Uma prisão como essa teria efeitos diretos na política brasileira, na economia, na diplomacia e até na vida de milhões de pessoas. Hoje, você vai entender os 10 maiores impactos que a prisão de Maduro poderia causar no governo Lula, do menos visível até o mais explosivo. E eu já te adianto, o último impacto é o que realmente pode redefinir o papel do Brasil na América Latina. 10º impacto: reposicionamento diplomático imediato. O primeiro efeito seria quase automático. O Itamaraty teria que se pronunciar. A prisão de um chefe de Estado, especialmente em circunstâncias controversas, levanta um debate clássico da diplomacia brasileira: soberania nacional versus direitos humanos. O governo Lula, historicamente defensor da não-intervenção, seria pressionado a condenar a forma da prisão, mesmo sem defender Maduro diretamente. Esse reposicionamento inicial já criaria ruído com países aliados e exigiria extrema cautela nas palavras. 9º impacto: pressão de organismos internacionais. Logo depois, viriam as cobranças externas. ONU, OEA, União Europeia e países latino-americanos esperariam uma posição clara do Brasil. O problema é que qualquer frase mal colocada poderia ser interpretada como apoio a um regime autoritário ou como alinhamento automático a potências estrangeiras. Para o governo Lula, isso significaria caminhar sobre uma corda bamba diplomática, tentando agradar diferentes lados ao mesmo tempo. 8º impacto: aumento da polarização política no Brasil. Aqui o impacto começa a ficar mais visível internamente. A prisão de Maduro viraria munição política imediata. Oposição e aliados do governo explorariam o tema de formas opostas. De um lado, críticas ao histórico de proximidade entre Lula e governos de esquerda latino-americanos. Do outro, discursos contra intervenções externas e defesa da autodeterminação dos povos. O resultado seria mais polarização, mais embates no Congresso e mais desgaste político. 7º impacto: desgaste na imagem internacional de Lula. Lula construiu sua imagem global como líder conciliador, negociador e defensor do multilateralismo. Um evento dessa magnitude colocaria essa reputação à prova. Dependendo da reação do Brasil, Lula poderia ser visto como um estadista equilibrado ou como alguém ambíguo diante de regimes autoritários. E no cenário internacional, imagem é poder. 6º impacto: instabilidade na fronteira com a Venezuela. Agora entramos em impactos mais concretos. A fronteira entre Brasil e Venezuela, especialmente em Roraima, é sensível. Uma ruptura política brusca em Caracas poderia gerar tensão militar, fuga de autoridades locais e aumento da insegurança. O governo brasileiro teria que reforçar presença militar e humanitária na região, desviando recursos e atenção de outras áreas. 5º impacto: nova onda de refugiados. Esse é um dos efeitos mais prováveis. Com a prisão de Maduro, o país poderia mergulhar em caos político ou disputas internas de poder, e quando isso acontece, quem sofre primeiro é a população. O Brasil, que já recebe milhares de venezuelanos, enfrentaria maior pressão sobre serviços públicos, desafios humanitários e tensões sociais em estados fronteiriços. E tudo isso cai diretamente no colo do governo federal. 4º impacto: instabilidade econômica regional. Crises políticas grandes não ficam restritas a um país. Mercados reagem com medo, investidores ficam cautelosos e moedas sofrem. Mesmo que o Brasil não esteja no centro da crise, a instabilidade regional poderia aumentar o risco percebido do país, gerar volatilidade no câmbio e afetar investimentos externos. Para um governo que busca crescimento econômico e estabilidade, isso é um grande problema. 3º impacto: impacto no petróleo e nos combustíveis. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Uma crise profunda poderia afetar produção e exportações, pressionando preços internacionais. E no Brasil, isso significaria aumento no custo dos combustíveis, pressão sobre a Petrobras e impacto direto na inflação. Ou seja, o bolso do brasileiro sentiria, e rápido. 2º impacto: tensão com grandes potências globais. Aqui o cenário esquenta de verdade. A Venezuela mantém relações estratégicas com países como Rússia, China e Irã. A prisão de Maduro poderia gerar retaliações diplomáticas ou disputas geopolíticas maiores. O Brasil,
que tenta manter diálogo com todos os lados, seria forçado a se posicionar. Qualquer escolha teria custo, neutralidade demais pode parecer omissão, e posição firme demais pode gerar atritos perigosos. Primeiro impacto, o maior de todos, um teste histórico à política externa de Lula. Esse é o ponto central. A prisão de Maduro colocaria o governo Lula diante de um dilema histórico. Como defender a soberania latino-americana sem parecer cúmplice de um regime autoritário? Como manter liderança regional sem perder credibilidade internacional? A resposta a esse cenário poderia redefinir o papel do Brasil na América Latina, a herança diplomática de Lula e a forma como o país será visto nas próximas décadas. Não seria apenas sobre Maduro, seria sobre quem o Brasil escolhe ser no mundo. A prisão de Nicolás Maduro, mesmo como hipótese, revela algo importante: o destino da Venezuela está muito mais ligado ao Brasil do que muita gente imagina. Política externa não é um jogo distante, ela impacta economia, segurança, imigração e até o seu dia a dia. Se você quer entender o mundo além das manchetes, curta esse vídeo, se inscreva no canal e não perca o próximo conteúdo que está aparecendo agora, onde a gente aprofunda ainda mais os bastidores da política internacional. A gente se vê no próximo vídeo.